Fala galera, beleza? Aqui é o Senhor 10 e hoje, gente, estou aqui para reagir mais os vídeos que o Marcos me recomendou, né? E, cara, tantos vídeos, e eu achei um aqui interessante. Bom, todos são interessantes, né? Mas esse aqui, ó, esse aqui que eu acabei de escolher é uma pergunta. Por quê? Ele tá escrito em inglês, mas vou ler em inglês para depois em português. E a tradução em português está escrita assim: e se o Godzilla Minus One evoluísse como o lendário Godzilla, ou Legendary Godzilla, na forma evoluída, né? Então, gente, é uma ótima pergunta, mas antes de eu começar a reagir, acho que é uma ótima pergunta, como eu disse. Mas, então, deixa eu ver se entendi. Em vez de ser o Godzilla que nós conhecemos do Monsters, e em vez dele ir lá na toca do Tiamat, seria então o Godzilla Minus One no lugar do Godzilla. Então beleza, então substitui o Godzilla do Monsters pelo Godzilla Minus One. Então, como seria? Cara, o Godzilla Minus One já é tipo mais poderoso. Começando, regeneração. Cara, nem os militares e algumas animações pelos fãs, como o Spy e o Cell Animations, usaram os poderes do Godzilla Minus One. Cara, nenhum deles conseguiu, tipo, como diria, matar, porque tipo, arrancou um braço, perfurou a barriga ou tal, ele se regenera. Deixa eu ver o que mais. Sopro atômico, pelo amor de Deus, gente. No filme já mostrou, mas um sopro atômico vira uma bomba. Sério, uma bomba nuclear parece. Já que muita gente fala que foi por causa da bomba nuclear que criou Godzilla, né? Então, e cara, ele destruiu cidades, milhões de pessoas morreram. Cara, meu Deus do céu. Ele já é tão forte, poderoso, né? Meu Deus do céu. Então, tipo assim, agora imaginando na forma evoluída. Eu sei que o Godzilla vai mudar, né? Como o Godzilla do Monsters evoluiu, ele tinha que mudar o seu corpo, né? Além de ficar maior, mais forte e tal, ele ficou diferente. Como suas placas dorsais ficaram rosas, sua pele ficou um pouco diferente, né? E seu sopro atômico ficou muito mais poderoso, né? E então agora veio uma pergunta interessante. Como seria se o Godzilla Minus One ficasse evoluído, hein? Então, bora pra ver esse vídeo. Relembrando, esse vídeo tá em inglês, né? Então, deixa eu colocar aqui o tradutor. Pronto, eu coloquei o tradutor. Então, eu vou ter que ler, né? Se vocês quiserem, galera, pode, tipo, pausar aqui e tal, que eu vou ler de boa. Agora, quem não consegue ler rápido, dá uma pausinha e tal, tá? Ou, tipo, quer assistir o vídeo lá primeiro pra depois ver minha reação e tal, vocês vê, né? Porque o Marcos me falou que pra deixar tudo legenda, né? Então, beleza. Então bora pra ver esse vídeo. Mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, você já viu esse vídeo, hein? Comente aqui a sua opinião e tal. E o que vocês querem que eu traga aqui pros próximos vídeos, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo em 3, 2, 1. What if one of the most destructive and ruthless incarnations Tá falando do Godzilla. somehow got even worse? On this episode of Gojay Center, we speculate on what could have happened. Tá falando sobre os dois. The vengeful Godzilla from -1 took a trek to the Arctic and got charged up in a similar way to its Monsterverse counterpart. Shikishima's nightmare is about to get a whole lot worse. What if Godzilla -1 evolved? In the 2023 film Godzilla -1, we got one of very few looks at the Big G before it became so big. Shown in the opening sequence set in 1945, tá falando todos os detalhes do Godzilla. already regarded as something more than a mere giant animal by the people of Odo Island. Regarded as something uncanny and perhaps supernatural by the people of the area, this earlier state of Godzilla already showed fantastic abilities. At over 50 tá falando da forma dele forma do Godzilla, como todo mundo na internet chama.
just to hold itself up at that size, let alone moving and regenerating from the nuclear blast. Ah, it falei, in fact falei. require Godzilla to already be drastically tougher than any creature to ever exist. In other words, Shikishima's moment of fear saved his life. Those 20mm cannons wouldn't have done a damn thing even with a headshot. Combined with Godzilla choosing not to attack the plane despite clearly seeing our hero and parts of the novelization fleshing out how it thinks, and it becomes very clear this is not a mere giant dinosaur. In Shintoism, the native belief system in Japan and surrounding islands, the boundary between what is natural and supernatural can be a blurry one. Under the right circumstances, places, people, and even animals can become kami, a word that can mean phenomena, spirit, or god, depending on context. This Godzilla was already uncanny. The film's director, Takashi Yamazaki, said as much. Considering the natives of Odo Island already knew of this giant beast and revered it as such, they might have been onto something. So for the remainder of this episode, you may find a clip or two of game footage from our sponsor, War Thunder. Ih, tá falando de jogo. Voting this if this game wasn't actually good, but it is. The most insane representation of the intensity of military vehicles, tanks, aircraft, helicopters, and ships. Literally every time we talk about this game, it only gets better. Constantly updated, each game session is an experience you'll never forget. Here you will take control of modern military tech, guided missiles, smoke screens, thermal vision, attack drones, and Godzilla-sized nuclear strikes to devastate the entire map. You can take part in epic multiplayer battles on PC, PlayStation, Xbox, and mobile. So, now there's no excuse to not take part in the best combat vehicle game of all time. Storm Warning is here, ladies and gents. This new update introduces new aircraft, Eurofighter Typhoon and Rafale, M44 for ground combat, and Já começou anúncio, né? is out in the new map Attica, with this game now supporting fully realistic shadows, lighting, and reflections to make this almost indistinguishable from real life. Download for free using the link in the description, and if you haven't played yet or haven't played for more than 6 months, you'll get 100,000 in-game currency, a special decorator Eagle of Valor, and more. Yeah, we know most of you are watching on a phone. Yeah, we see you, dude. Yes, you can play now, dude. Fast forwarding in time, this Godzilla found itself Agora voltou ao assunto do Godzilla. Operation Crossroads Baker test. Withstanding the 23 kiloton explosion and radiation, Godzilla's regenerative ability went into overdrive trying to stabilize it. It is here where the film's novelization makes it clear that the resting giant was filled with a terrible resolve once it deduced humans were the cause of this. Now less animal and more a living curse. Things take a slightly different turn when the now 50.1 meter tall Leviathan turns northward. Olha lá, falando agora Maybe the vengeful Kami had sensed something in the Northern Ocean that could help with its pains. Something across the Arctic Ocean under the ice caps that would help it Falando get com o vídeo do its revenge. Tiamat. Now, in our scenario, the only element from the Monsterverse is the energy stockpile under White Island we saw in the New Empire. So Midas won't have to square off in a David and Goliath battle with any titans like Tiamat. Taking longer than his Monsterverse counterpart, Godzilla would still soak up nature's bounty of energy to turn it loose on mankind, becoming this. Now, this hypothetical new state would Esse seria o look visual exactly dele? like the evolved Godzilla we know and love, as Godzilla's new look to square up with Scar King's forces was partially an adaptation of copying DNA from Tiamat and further juicing up from a modern nuclear facility. Still, the effect would be noticeable. Olha só como seria o visual. Spines, longer limbs, and a somewhat slimmed down build, and far more destructive potential. -1's infamous blast of a breath attack would take on terrifying new traits too, but we'll get back to that in a minute. And this new look also comes with a few new devastating perks, ones that would carve a path of devastation across the Pacific at an even faster rate than it had in the movie. This turbocharged Godzilla would relentlessly destroy anything it so much as got an indication of. Tellingly, there would be no warning when these attacks happened until the path of wreckage was found. No radio calls, no distress signals, and nothing but claw marks and burned slag left behind of whole warships.
And with it attacking both sides with wild abandon and leaving no survivors, both superpowers might mistake Godzilla's actions for those of the other side. World War III might risk breaking out over this rampage, with multiple nations hunting the culprit and each other. With the sheer number of sea mines still left over from the last war, Shikishima and company would have plenty of work to do. This means the infamous boat attack probably happened more or less the same way it did Cara, ele tá falando only tudo now with a faster do... turbocharged Godzilla on the hunt. If they survive with a timely intervention of the Takao or other ships engaging the monster, Dr. Kid Tá usando algumas imagens do jogo, mas eu entendi. pink glow appears underwater. A lot of the communication equipment and more advanced electronics would be going haywire. There's a destructive new trait to one of the most destructive atomic breaths ever. Now, to clear up a bit of a misconception circulating the internet, because if it's on the net, it must be true. Different types of radiation, like high-energy gamma rays, don't actually have a color. Color is just a spectrum of light we're able to see, and most high-energy radiation is way outside that spectrum. All colors are a mixture of the two opposite sides of the spectrum, blues at the highest energy and reds at the lowest. Pink is the exception. Pink-colored energy is what your brain perceives when it can't figure out what has a higher energy than blue and a lower energy than red. It's almost like your eyes are glitching. What does this mean in the case where too much pink energy is dangerous? It means a whole spectrum of electromagnetic energy and charged particles is being fired out every time. Not just with much more heat and potentially explosive force that ignites the matter around the Cara, foi um detalhe aqui da radiação. EMP blasts every time Evolved -1 fires. In a modern setting, this would make the Evolved -1 borderline impossible to fight effectively, because every time it uses its breath or exerts its might, it could permanently knock out the whole power grid for miles. Radio and other important frequencies would get scrambled just from being nearby, and most advanced technology wouldn't work. The attack in Ginza would probably result in huge amounts of Japan losing power and a lot of communication equipment being made inoperable. It doesn't just turn off some types of technology, it fries it. The world's governments wouldn't stand a chance ignoring all of that. The setting Nossa, correndo igual o Godzilla do Monsterverse. grace for the heroes faced with this kind of menace. More complex electrical transistors and grids were less common back then, and vacuum tube technology that is antique by the modern standards would hold up against EMPs a lot better. Operation Watatsumi might have to go from a desperate struggle by a small group into a national effort to use the one plan that might work to stop this nightmare. And as the movie showed, there's no guarantee it would succeed. Killing a vengeful force of nature is not simple. Cara, olha só, deixa eu só falar uma coisa. Ele falou tudo sobre o Godzilla -1. Por quê? Ele falou uma coisa certa. Para o filme mostrou pra gente um verdadeiro terror, né? Porque a história falava que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E por causa do Godzilla iniciou uma terceira guerra, né? Contra os humanos. E que até o protagonista aqui, cara, Shikishima, né? Ficou com muito medo dele. É como se ele virou o pesadelo dele. Agora ele falou uma coisa. O que aconteceria se o Godzilla -1 evoluísse, né? Aí seria um verdadeiro um terror, um medo, né? Porque, cara, Godzilla -1 já era muito perigoso. Evoluído, meu Deus do céu. Então, ele falou tudinho sobre o Godzilla -1, sobre as suas características, sobre o que ele fez ao longo do filme. Tipo, ali apareceu aquela primeira versão, depois ele evoluiu pra ficar grande e tal, o que ele fez. Aí depois, teve um comercial aqui de um jogo, né, mas tudo bem, vamos esquecer do jogo, né, focado no Godzilla. Aí ele falou sobre detalhes sobre que ele vai no covil do Tiamat para enfrentar e absorver toda a radiação. Igual que aconteceu do Godzilla do Monsterverse. E aí mostrou um visual dele, o design do Godzilla -1 evoluído. É bem parecido do Monsterverse, só que é um pouco diferente. Mas eu achei,
é que tipo assim, gente, eu sei que ele vai ter placas dorsais rosas, espinhos do braço e tal, mas eu achei que, sei lá, ia mudar um pouco o visual dele, tipo, ele ficar um pouco maior, o corpo dele ficar um pouco diferente e tal, porque do Godzilla do Monsters, se vocês quiserem, galera, compare os corpos do Godzilla em versus Kong e também Godzilla e Kong o Novo Império. Compare os corpos dos dois porque vocês vão ver que tem uma coisa diferente de um e outro. Mas cara, falar sério, falou muitos detalhes também sobre que se ele evoluísse, ele ia ficar muito mais poderoso, como seria o resultado depois de usar seu sopro atômico, tudo sobre o Godzilla. Meu Deus do céu. Eu tava prestando atenção na frase aqui embaixo, porque eu tinha que ler, né? Mas, cara, ele falou todos os detalhes. E, cara, meu Deus do céu. Agora, eu tava imaginando aqui como seria complicação dos pessoal, os protagonistas, né? Sobreviverem contra o Godzilla evoluído, né? Do Minus One, né? Mas, cara, ficou muito interessante, né? Mas é uma pena que nunca vai acontecer isso, né? Já que são de universos alternativos. E, gente, outra coisa, até que ele me falou também outro detalhe, porque mesmo que o pessoal acha que achasse, né, um jeito de matar o Godzilla, como o filme já falou que não tem como, né? Até porque até um pedaço dele sobrando já vai mostrar que ele vai voltar a regenerar e estar em pé de novo, né? Mas, cara, para resumir a história, eu gostei desse vídeo. Eu vou reassistir várias vezes para ver se tem mais algum detalhe que eu não vi. Talvez é porque eu tava focado em uma coisa e outra e tal. Mas, cara, eu gostei, hein? Valeu, Marcos, por me mandar um vídeo. E esse vídeo, diferente dos outros, você me mandou aqui um interessante lembrou alguma coisa da Marvel, What If? O que aconteceria se, né? Mas, cara, eu gostei desse vídeo, mano, eu gostei pra caramba. E vocês, galera, comente aqui se vocês também gostaram ou não. E principalmente, fala como seria a sua reação. Porque na minha opinião, se o Godzilla Minus One evoluísse igual o Godzilla evoluído, cara, ia ser totalmente diferente do filme. Porque no filme o Godzilla já causou muita destruição. Agora ver o Godzilla da forma evoluída, tanto no seu sopro atômico normal, como também, tipo, ele carregar, igual que aconteceu o Godzilla Monsters. Ele, tipo, atacou dois jeitos de sopro atômico. Um normal, aquele que até destruiu umas pirâmides lá do Egito. Porém a outra, ele carregou tão forte que quase o Scar King foi queimado vivo, né? Então, eu tô imaginando como seria esses sopro atômicos do Godzilla, né? Aí seria um verdadeiro terror lá, meu Deus do céu, cara. Já não bastasse o Godzilla Minus One ter criado tanta confusão, destruição, mortes lá no filme, agora evoluído. Ixi, meu Deus do céu. E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera. Vocês gostaram desse vídeo? Hein? Como foi sua reação? E explicar mais também pra mim como seria a sua opinião se o Godzilla Minus One evoluísse, né? E o que vocês querem que eu traga aqui pros próximos vídeos? E relembrando, galera, por favor, se tiver um tempinho, pare o vídeo aqui e vão lá no canal do Marcos e se inscrever no canal dele, deixar um like e ativar o sininho lá e assistir os vídeos. Porque mesmo que esse vídeo não seja do canal dele, ele me recomendou como os outros vídeos que ele me mandou, né? Então, por favor, gente, vão lá no canal dele, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!